Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso Descomplicando as Escrituras. Tá? Nós iniciamos agora a parte de cosmovisão cristã. Nós estamos falando de como interpretar essa realidade, né? Então, nós já vimos ali a primeira parte acerca da existência de Deus, acerca da importância de se estudar teologia, e agora a gente está partindo aqui para a cosmovisão cristã e já vimos a primeira parte. Lembrando que quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando de como interpretar a realidade. E essa realidade ela é interpretada porque cada indivíduo estabelece pressupostos. O que é isso? É você colocar uma lente pela qual você vai enxergar a realidade. E a partir daí você vai adotar um determinado comportamento, um determinado posicionamento. Tá? Então, isso é, simplificando de forma sintética, cosmovisão. Então, nós, como cristãos, perdão, estabelecemos o pressuposto criacional. O que significa? Significa que nós, como cristãos, acreditamos que há um Criador, um Deus que criou todas as coisas e que esse Deus é um Deus pessoal. Ele criou todas as coisas e deu a direção de como cada elemento da criação iria funcionar. Então, nós vimos que na criação, quando Deus ele cria o céu, cria a terra, dá forma aos céus e à terra, ele estabelece o princípio de funcionabilidade de cada elemento criado. Lembra que nós vimos que ele os chama, esses elementos, pelo nome antes que eles venham a existir. Isso significa que Deus deu a eles características, porque os nomes não são vazios de significado, e esses nomes dados aos elementos, o nome dado a esses elementos, quando eles vieram a existir, então eles passaram a funcionar exatamente como Deus havia dado a eles característica ao chamá-los pelo nome, né? Lembrando que nós vimos também que quem criou todas as coisas foi o Logos, né? Jesus Cristo. Logos significa lógica, tudo criado por meio da palavra. A palavra tem sentido, né? Então, Deus estabeleceu no ato da criação a estrutura e a direção. E nós vimos isso na nossa primeira aula, né? Lembrando que eu não sei se disse essa frase, mas aqui eu vou dizer para que nós guardemos essa frase aqui em nossas cabeças, que não há 1 cm² do universo em que Deus não tem o controle sobre ele. Tá? Então, a realidade cristã, a cosmovisão cristã está em todos os lugares. Tá? Em todos os lugares. E hoje nós iremos para a nossa segunda aula sobre a cosmovisão, que é a parte, então, da queda. Tá? Mas antes de eu entrar na queda propriamente dita, vamos só relembrar o que a gente viu também na próxima aula sobre os mandatos que Deus estabeleceu. Né? Então, Deus cria os céus e a terra, ele dá forma aos céus e à terra, coloca Adão e Eva para que eles possam cultivar o jardim. O que é cultivar o jardim? É desenvolver as potencialidades da criação. Né? Para cultivar, de onde vem a palavra cultura, desenvolva as potencialidades. Deus estabeleceu, no ato criacional, 3 esferas de relacionamento, as quais nós chamamos de mandatos espirituais. Foram chamadas assim, né, pelos estudiosos que desenvolveram o assunto, de mandatos espirituais. E quais são esses mandatos? O primeiro mandato é o mandato espiritual, que diz respeito ao relacionamento do homem para com Deus, e esse relacionamento deve ser em obediência, né? Então Deus colocou o homem lá e disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto aquela que está no meio, o fruto da árvore daquela que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, havia uma relação de obediência do homem para com Deus. Então Deus estabelece essa esfera de relacionamento, a chamada a esfera espiritual, tá certo? E atentem para essa ordem. A segunda esfera de relacionamento que Deus estabelece é a esfera social. Não é bom que o homem viva só. Façamos para ele uma adjuntora, uma companheira. Então Deus cria a dimensão social e logo depois que ele cria essa dimensão social, ele estabelece um outro princípio. Olha, vocês então serão abençoados, Deus abençoou, dizendo, sedes fecundo. Então Deus estabelece a esfera social de relacionamento familiar entre o pai, a mãe e seus filhos. E esses deveriam, então, na terceira esfera de relacionamento, cuidar do jardim, né? Cultivar o jardim, que é o mandato cultural.
Então veja que nós temos um mandato espiritual, Deus estabelece uma relação de obediência do homem para com ele, é um mandato espiritual. Deus cria a dimensão social, cria a mulher, forma a mulher do homem e diz a eles para que eles sejam fecundos. Deus então cria a dimensão social, portanto o mandato social. Então eles agora deverão cultivar o jardim, desenvolver as potencialidades da criação, fazendo uso das leis que Deus estabeleceu a esses elementos no ato da criação. Né? Então desenvolvam as potencialidades da criação para o vosso conforto, para a glória de Deus. Né? Para que vocês ajudem um ao outro, mais para a glória de Deus. E Deus estabeleceu que o homem é o cabeça da mulher. Então veja a ordem dos mandatos: espiritual, cultural, aliás, espiritual, social e cultural, né? O homem sendo o cabeça ali da mulher. Então é importante ter essa informação, né? E é isso nós chamamos de realismo teontológico criacional. Por que realismo teontológico criacional? Realismo é a realidade que nos serve, que está estabelecida, e por quem ela foi estabelecida? Pelo ser de Deus. Por isso, teontologia, né? Teontologia de teos, de Deus, e ontologia de ser, né? Ser de Deus. E criacional, a realidade da criação estabelecida por Deus. Por isso chamamos de realidade teontológica criacional. Tá? Então nós cristãos somos realistas. Né? Nós entendemos que existe uma realidade que Deus, e foi Deus quem a estabeleceu. E agora nós vamos para a nossa aula de hoje, que é a queda, falar sobre a queda. Por que eu trouxe essa revisão sobre a ordem dos mandatos? Porque na queda vai acontecer exatamente uma inversão da ordem desses mandatos, tá? Lembra que quando Deus fala para Adão não comer, fala não comer, senão você vai morrer, né? Então é bom guardar essa informação também. Então quando a gente vai falar da queda, que está lá em Gênesis 3, se na criação tem Gênesis 1 e 2 fala da criação, Gênesis 3 e 4 e 5 vai falar da queda e das suas consequências. Então o que foi que aconteceu? Lembrando que o mal ali ele já existia. Satanás já havia se rebelado contra Deus, então o mal já existia. Então ele estava no jardim, né, se manifestou como uma serpente a Eva, e o que ele fez? Interpretou a palavra de Deus de maneira equivocada. Disse meia verdade e conseguiu fazer com que Eva fosse então que Eva fosse desobediente a Deus. O que aconteceu então? Adão estava próximo de Eva, sim, porque logo em seguida ela deu uma maçã para ele, para que ele também comesse. Ou seja, se Deus estabeleceu o homem como cabeça e Satanás tentou a mulher e Adão não se comportou como cabeça, já há aqui um princípio de desobediência a Deus. Um princípio de desobediência a Deus. Outro princípio de desobediência a Deus que está aqui é o fato de eles, o texto vai dizer que eles acharam que a fruta era bonita, agradável e boa para se comer. Ou seja, ali já havia praticamente consumado a desobediência a Deus. Por quê? O ato de comer é simplesmente a ação do que já havia sido planejado no coração. Então ali já houve a desobediência. Então, Adão não foi cabeça e quem foi ouvido foi a serpente. Veja que a ordem dos mandatos ela foi invertida. Deus não foi obedecido. Quem foi obedecido foi a criação, a serpente, e Adão não foi o cabeça. Então há uma inversão da ordem dos mandatos que Deus estabeleceu. E se há essa inversão da ordem dos mandatos que Deus estabeleceu, isso trouxe então consequências ao homem. Por quê? O texto vai dizer, lá de Gênesis 3, que fica como lição de casa, ler Gênesis 3 ao 5, se Gênesis 1 ao 2, que fala da criação, ficou lição de casa, fica essa lição agora, ler Gênesis 3 a 5, que vai falar sobre a queda. Tá? Então Adão desobedeceu a Deus. Ora, se obediência a Deus traria vida, a desobediência traria o quê? Morte. Mas a desobediência de Adão não trouxe consequências somente para ele. E aí fica como lição de casa também, ler os textos de Gênesis 3, 3 até o 5, ler Romanos 8, 20 e 22, e ler Gênesis 9, 2. Que aí a gente vai ver que o pecado trouxe consequências catastróficas, não somente para o homem, porque o homem então morreu, ele não se relaciona mais com Deus, mas também trouxe consequências para toda a criação. Aqui no texto de Romanos, Paulo vai falar que a criação geme por conta da vaidade do homem, ou do pecado do homem, e não por culpa dela. Ela foi sujeita a isso, não por culpa dela, mas por culpa do homem. Então ela anseia por ser restaurada. E aí em Gênesis 9 vai falar
de uma animosidade que Deus colocou no... Existe uma animosidade entre as feras que querem devorar o homem por conta do pecado dele, mas Deus colocou o medo do homem nas feras para que elas não o devorassem. Então perceba que o pecado de Adão ele trouxe consequências catastróficas, não somente para a raça humana, para aqueles os quais ele representava, né? Adão de humanidade. Que ele representava, ele trouxe consequências catastróficas também para toda a criação. Para toda a criação, tanto para a parte humana quanto a parte não humana. Esse foi o resultado. Essa foi a consequência do pecado de Adão, tá? Foi de ordem cósmica. E aí, com isso, a gente pode trazer uma outra pergunta. Mas qual foi a extensão do pecado de Adão? Como que atingiu, em que parte a criação? Né? Então, lá no final da criação, quando Deus cria todas as coisas, Deus vai dizer, olha, e viu Deus que tudo era muito bom. Né? Primeiro dia isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, e depois viu Deus que isso era muito bom. Lembra do disse Deus, função criacional, assim se fez, né, como Deus havia dito, e isso era bom funcionando como Deus assim havia estabelecido antes do ato da criação. Então, tudo era muito bom. Então, imagine que a criação ela é um copo de leite, perdão. Imagine que a criação ela é um copo de leite, né? Tem lá um copo de leite, está lá a criação. E aí vem Adão e desobedece a Deus. Desobedece a Deus. Veja que aquele copo de leite é a criação, toda a criação, a parte humana e a parte não humana. Tá certo? Os animais, as árvores, tudo. É tudo. E aí Adão peca. Agora imagina que o pecado de Adão é um copo de café. Tá? Um copo com café. E agora pega esse copo de café e derrama dentro do copo de leite. Você vai perceber que todo o leite vai ficar misturado com o café, trazendo para o nosso linguajar, contaminado pelo pecado de Adão. Ou seja, qual foi a extensão do pecado de Adão? Foi profunda e abrangente em toda a criação. Em toda a criação. E aí você pode, então, começa agora a encontrar, na verdade, respostas. Por que o mundo, por que há muitos desastres naturais, por que há muita violência, por que há muitas pessoas ruins, assassinatos, mortes e etc. Agora você consegue descobrir a origem a origem de tudo isso. Então, a queda atingiu todas as esferas da criação, absolutamente todas. Se no ato criacional Deus estabeleceu para que eu me desenvolvesse as potencialidades da criação, conforme Deus havia estabelecido no ato criacional as leis as leis que regem, né, esses elementos, agora o homem vai fazer isso mais contaminado pelo pecado. E o principal sintoma do pecado do homem vai ser a idolatria, porque agora a glória que era para ser de Deus, ele vai dar para ele mesmo. E quando falo que atingiu todas as esferas da sociedade, eu estou falando de música, teatro, filme, educação, sexualidade, tudo está contaminado pelo pecado. Né? Quem disse que teatro é ruim? Quem disse que a música é ruim? Quem disse que a política era ruim? Deus queria que a sua criação fosse governada. Portanto, para ser governada, se fala de política. Mas quem disse que a política é ruim? O ponto é que ela também está contaminada pelo pecado. Todas as áreas da sociedade estão contaminadas pelo pecado. Ou seja, o pecado ele foi profundo e abrangente. Foi profundo e abrangente. Então, quando nós olhamos um filme, a gente percebe alguma coisa boa no filme, mas logo tem ali, né, algo que não é muito bom. Ou seja, o pecado contaminou também aquela área, contaminou a novela. Né? A novela é ruim, né? Muitas igrejas falam, a novela é ruim, não tem que assistir. Não, tudo, absolutamente tudo está contaminado pelo pecado. Tudo. Tudo está contaminado pelo pecado. Lembra sempre do copo de leite com café. O café é o pecado que misturou na criação o copo de leite. Então não tem como mais você dissociar, certo? Não tem como mais você dissociar. E o que acontece muitas vezes para a gente poder entender esse cenário também que nos cerca no ambiente político? Lembra que Deus, né, domina sobre todas as coisas e que política não é ruim. O problema é que ela também está contaminada com o pecado. Né? Então, o homem, qual foi como a serpente enganou a Eva? Disse, olha, vocês serão como deuses. Né?
E o que o homem quer fazer hoje, né? Então, ele quer promover solução para todos os problemas do mundo. Para todos os problemas do mundo. Quais são os problemas do mundo? Mais uma vez, olha, o copo de leite, o copo de café, você derramou ali, né? O pecado de Adão derramou café no copo de leite, então está tudo contaminado. O que o homem quer fazer? Ele quer separar o café do leite outra vez. Isso é possível ser feito só por meio de um milagre. Então o homem não tem função redentiva, tá? E quando o homem acha que ele pode fazer isso, ele se torna um tirano. Por quê? Porque ele vai olhar lá para o fim. Ele vai planejar aquele mundo ideal, ele vai planejar aquele mundo onde não haverá mais sofrimento, etc, etc, etc. Mas isso só é possível acontecer se você conseguir separar o leite do café. Quando isso não acontece, isso é impossível de acontecer partindo do homem, que é pecador, então ele não vai se preocupar com os meios e aí ele vai descambar para um totalitarismo. Por quê? Porque ele acha que na cabeça dele ele é capaz de fazer isso e ele vai determinar que pessoas façam exatamente o que ele quer, porque ele entende que se cumprirem aquilo que ele estabeleceu, vai chegar ali ao paraíso. É o que hoje podemos chamar aí do marxismo cultural, ou neomarxismo, ou do comunismo, né? Muito mais conhecido, que querem trazer o céu para a terra, querem tirar o café do leite, o que é impossível. Então, toda vez que isso acontece, o homem descamba para regimes totalitários, tá? Totalitários, tá? E isso tudo diz respeito ao quê? Diz respeito ao chamado efeito noético. Né? O que é o efeito noético? Não tem nada a ver com Noé, tá? Não tem absolutamente nada a ver com Noé. O efeito noético diz respeito a noético, vem da palavra nous, que significa mente. O efeito do pecado na mente do homem. Né? E que efeito foi esse? O café jogado no copo de leite. Foi profundo e foi abrangente. Né? Então, esse foi o efeito do pecado na criação. Né? Então, lembrando que atingiu não somente a parte não humana, como também a parte humana. E o que isso significa, esse efeito noético? Significa que esse pecado que foi abrangente e profundo, ele é um vírus que está em mim e está em você. E esse vírus tem um nome. Qual o nome desse vírus? O mundanismo. Né? Quando se fala de mundanismo, a gente está falando de uma mentalidade demoníaca. Né? Uma mentalidade demoníaca. O que é uma mentalidade demoníaca? Aquela mentalidade que contraria as coisas de Deus. E o que sabemos sobre Deus está nas Escrituras. Nós vamos entrar na nossa parte de bibliologia ainda, né? Acho que no próximo mês vai ser a parte de bibliologia, quando nós vamos ter algumas regras de interpretação e vamos entender melhor, tá certo? Então, o pecado ele é um vírus chamado mundanismo. O que significa que onde você for, esse vírus vai te acompanhar. Não tem jeito. Para onde você for, esse vírus vai te acompanhar. Ou seja, o pecado ele foi profundo e foi abrangente. Né? E por que esse vírus vai te acompanhar? Porque agora o homem, tudo que ele faz, ele não quer dar mais a glória para Deus. Lembra da ordem invertida dos mandatos? Ele quer a glória para si, ele quer tudo para si, ou seja, mesmo ele usando a estrutura que Deus estabeleceu na criação, né, as regras, as leis naturais, a estrutura, a direção que quando Deus estabelece que a glória seja dada a ele, agora o homem traz a glória para si. Não, eu fiz isso, eu sou aquilo. Então perceba que o pecado ele foi profundo e ele foi abrangente. E ele está em todas as áreas da sociedade, na política, na educação, no teatro, em todos os aspectos culturais. Então, ele foi profundo e abrangente. Tá? E nós não temos condições de tirar o café do leite, de fazer essa separação, porque isso é feito por meio de um milagre. E aqui a gente começa a entender por que Jesus Cristo teve de encarnar. Né? Ele era Deus e era homem, mas isso vai ficar para as nossas próximas aulas, nossos próximos módulos, tá? O importante é entender aqui que o pecado ele atingiu a totalidade da criação, tanto a parte humana quanto a parte não humana, e que esse pecado agora é um vírus chamado mundanismo que onde nós vamos, ele também vai junto e ele contamina as pessoas, tá?
Então, esse é o segundo capítulo da nossa grande história da humanidade. O primeiro é a criação. O segundo capítulo da história da humanidade é a queda. E nós vamos ver que existe o terceiro capítulo e existe o quarto. Né? Nossa próxima aula vai ser o quarto capítulo, que é a redenção. Ora, se nós temos esse vírus chamado mundanismo e onde nós vamos, ele vai estar conosco e tudo está na condição de degeneração, por isso que Cristo ele é o regenerador, né? Então, toda a criação está se degenerando. Então, como que nós, cristãos, devemos nos comportar diante de uma criação que está degenerando? E aí nós vamos entender isso melhor quando partirmos para a nossa terceira aula, que iremos falar um pouco sobre a doutrina, né, da redenção, o terceiro capítulo dessa nossa história, que é dividida em 4 capítulos. Criação, queda, redenção e consumação. Mas é importante você entender que o pecado... Pensa, guarda essa ilustração que eu fiz aqui na sua cabeça. O leite e o café. Né? O leite, a criação, o café, o pecado. O café misturou com o leite, então ele foi profundo e abrangente em todas as áreas. Não tem como o homem separar o pecado da criação. Tá bom? Então, fique com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição para que possam tirar dúvidas. Envie mensagem lá no meu WhatsApp para que a gente possa, então, sanar qualquer dúvida que possa vir. Então, esclarecer outros pontos, tá? E as dúvidas podem ser não apenas das aulas, tá? Podem ser outras dúvidas que possam vir a ter em qualquer outra área aí da teologia ou até mesmo da filosofia, tá bem? Então, que Deus os abençoe e bons estudos.